gostaria de deixar bem aberto. Então, eu vou falar sobre anticoncepção. Se vocês tiverem dúvida, eu achei que melhor começar, porque achei que o público está mais jovem, está mais interessado em anticoncepção. E depois a gente fala sobre câncer de mama e câncer do útero. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar na hora ou vocês podem perguntar depois. Para ficar mais à vontade, mais descontraído, pode perguntar na hora, tá bom? Então, nós vamos falar sobre anticoncepção. Vamos ver. O que é a contracepção ou anticoncepção? Contracepção é a prevenção da concepção, ou seja, da gravidez. Existem vários métodos anticoncepcionais e cada vez está surgindo métodos mais recentes. Então, o primeiro que todo mundo sabe é a ausência da relação sexual, ou seja, a abstinência. Não está aparecendo Acho que começou a falhar a luz. Estava funcionando até agora? Estava. Aonde? Ah, perfeito. Aonde? Aqui embaixo. Aqui? Isso. É nesse botãozinho aqui embaixo, doutora. Aqui, ó. Qual, meu bem? Botãozinho aqui, ó. Aonde? Ah, aqui. Ah, perfeito. Então, o primeiro é abstinência, ou seja, não ter relação nos dias férteis. Eu vou explicar como saber o dia fértil. A tabelinha é a mesma coisa. Então, evitar nos dias férteis, o que acaba sendo uma abstinência. O preservativo, os métodos hormonais. Dentre os métodos hormonais, a pílula que se toma diariamente, a pílula do dia seguinte, que é muito importante, as injeções que podem ser mensais ou trimestrais, o implante, que eu vou explicar depois, eu vou colocar para vocês as vantagens e desvantagens de cada método. Os adesivos, o dispositivo intrauterino que o Metros fornece para vocês, e vocês podem colocar de graça, eu mesmo coloco, o diafragma, a laqueadura e a vasectomia. Então, vamos começar com a laqueadura. Então, aqui o aparelho genital masculino, vocês estão vendo a bexiga e aqui a uretra, por onde sai a urina. Aqui fica o testículo. E o testículo tem um canal, que é o canal deferente, que por onde caminha o espermatozoide, caminha a secreção, que é o esperma, e vai desembocar na uretra. E sai junto pelo mesmo canal que sai a urina. A vasectomia, como nós vamos falar depois, é feita aqui, ó. Por aqui, pela região do saco escrotal, é feito a vasectomia, corta-se o ducto deferente, continua saindo o esperma, que é produzido nas glândulas, só que não sai mais espermatozoide. Esse aqui é o mais importante. Esse aqui nós vamos ver quais são os métodos e como eles atuam. Então, o primeiro método é não ter relação, abstinência, eu vou explicar quando. O segundo é impedir a subida do espermatozoide, que são os métodos de barreira, que impedem que o espermatozoide suba. E os métodos hormonais, onde eles agem? Todos os métodos hormonais agem aqui, ó. Eles impedem que ocorra a ovulação. Então, aqui é o ovário, aqui é o útero e aqui é a vagina. O espermatozoide sobe pela vagina, entra no útero e vai buscar o óvulo dentro da tuba. Aqui vai ocorrer a fecundação e a instalação do ovo dentro do útero vai ocorrer mais tarde. Então, é importante saber que todos os métodos hormonais vão impedir que o óvulo saia do ovário. Se o óvulo não sai do ovário, vai encontrar o espermatozoide. Por isso, métodos hormonais, tomar no dia certo e na hora certa. Porque senão o óvulo sai, se você esquecer um dia a pílula, o óvulo sai, cai na trompa. E se tiver o espermatozoide esperando, vai engravidar. Aí não adianta rezar, não adianta pular, não adianta tomar nada, porque já engravidou, certo? Então, aqui repetindo, aqui a vagina,
por onde entra o pênis e o espermatozoide. Aqui é o colo do útero, que tem um orifício por onde o espermatozoide sobe e vai em direção à trompa encontrar o óvulo, que vai sair do ovário e vai ser sugado pela trompa. Uma vez que ele entra na trompa, ele vai estar próximo de encontrar o espermatozoide. Aqui só para vocês relembrarem, né, a anatomia feminina, isso aqui a gente chama vulva, muita gente chama de vagina. Aqui é o clitóris, que é o órgão do prazer. Aqui é a uretra e aqui é a vagina. Então, só para dar uma dica para vocês. Ah, eu tive relação e fiquei com infecção urinária. Por quê? Por causa disso, olha, gente. Aqui está o buraco da vagina por onde teve relação, muito próximo do buraco da uretra. Então, se tiver ressecado, isso para as pacientes de mais idade ou mesmo para as garotas que têm relação sem estar muito estimulada, vai rasgar aqui um pouquinho, por onde vai entrar a bactéria e vai dar infecção urinária. Principal causa de infecção urinária, relação sexual, principalmente se não tiver lubrificado, porque ó a proximidade, tá? Então, aqui o óvulo caminhando, encontrou espermatozoide, ó, vários espermatozoides, um vai fecundar, e aí quem vai caminhar por aqui é o ovo. Se o ovo não conseguir chegar até aqui, o que pode acontecer, você vai ter uma prenese ectópica. O que é uma prenese ectópica? É quando o ovo para na trompa e começa a crescer, o neném a crescer, e de repente ele arrebenta a trompa, sangra, 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 e se não procurar um hospital pode falecer. Então, é importante, a prenese ectópica ocorre aqui, ó, porque não deu tempo do ovo chegar. E veja que o espermatozoide vem até aqui, ó, buscar o ovo. Ele não fica esperando, não. Na hora que ele entrou no útero, ele corre e vem procurar o espermatozoide. Sai para todos os cantos do útero à procura de um óvulo. Então, vamos lá. Quais são os métodos anticoncepcionais? O primeiro é a tabelinha. Vocês viram que às vezes uma pessoa fala assim, poxa, ela teve tanto azar, ela teve uma única relação e engravidou. E a outra fala, será que eu sou infértil? Eu tive várias relações e não engravidei. Por quê? Porque a primeira teve relação no dia fértil e a outra teve relação em dias não férteis. Então, por isso, ela não engravidou. O que é a tabelinha? A tabelinha é você calcular o dia que você está ovulando. E o que é o dia que você está ovulando? Ó, aqui, ó. Só uma vez por mês o óvulo sai do ovário e vai em direção ao útero. Uma vez por mês. E tem que saber quando é que ele saiu. Então, a tabelinha é saber qual foi o dia que o óvulo saiu do ovário. Os outros dias não tem ovulação, portanto, não tem gravidez. Mas preste atenção, o óvulo, para chegar até o útero, ele leva até 3 dias. Ele fica vivo 3 dias. Então, você fala assim, eu ovulei ontem, posso ter relação hoje? Ele está aqui, ó, está caminhando. E depois ele chega aqui e fica aqui esperando. Então, o dia fértil é o dia da ovulação e 3 dias antes da ovulação. 3 dias depois da ovulação. Por quê? Porque o ovo está aí. E se eu tiver um dia antes, relação um dia antes da ovulação, eu vou engravidar? Eu vou ovular amanhã, eu sei, porque é a secreção. Se eu tiver um dia antes, eu vou engravidar? Por quê? Exatamente, ó, o espermatozoide entrou aqui, vai ficar 72 horas passeando pelo útero, alucinado, procurando um óvulo. Então, 3 dias antes, engravida também. Então, quanto tempo eu posso engravidar? No dia da ovulação, 3 dias antes e 3 dias depois. Ou seja, 1 semana. Então, 1 semana por mês eu estou fértil, o resto eu não estou, tá? Isso seria ótimo, né? Se a gente é um robô. Como a gente não é um robô, às vezes, de repente, o óvulo veio um dia antes e erra todo o cálculo. Mas hoje, é muito fácil da gente calcular. Antigamente, a gente falava, quando eu ovulo? Eu ovulo 14 dias depois que eu menstruei. Então, conto o primeiro dia da menstruação, 14 dias depois eu estou ovulando. 3 para cá e 3 para lá. Então, do 11º dia ao 17º, a 18º dia, eu estou ovulando.
A grande maioria. As mulheres que menstruam a cada 28 ou 30 dias. Mas e eu? Eu menstruo a cada 32, depois eu menstruo a cada 25? Então a tabelinha não funciona. Antigamente a gente tinha que fazer o cálculo. Pegava, marcava o primeiro dia da menstruação, contava até 14, punha no 14º, volta a 13 e anda 3, certo? Hoje vocês baixam o aplicativo, gente, no celular, fala dia fértil, qualquer aplicativo ele já vai mostrar para vocês, você vai colocar o dia que você menstruou, ele já vai mostrar o dia fértil. Então, hoje não precisa mais fazer conta, baixa o aplicativo, todas as meninas, abaixa o aplicativo e anota, menstruei tal dia, aí vocês ficam sossegadas, tá bom? É importante ter o aplicativo, porque vocês também vão no ginecologista, o ginecologista pergunta, quando você menstruou? Sei. Ou então está usando preservativo, o preservativo rompeu e a primeira pergunta que eu vou fazer, que dia que você menstruou? Então, gente, abaixa o aplicativo. Tem vários. Tem o Clue, tem vários. Então, para saber o dia fértil, eu já expliquei. Mas vocês baixam o aplicativo e coloquem o dia que você menstruou, ele mesmo vai dar para vocês o dia fértil, certo? Então, a tabelinha, que na verdade é ter relação sexual no dia que não é fértil, que nada mais é do que abstinência, tá? Então, no dia não fértil, pode ter relação. Eu falo assim, ó, use o preservativo nos outros dias e no dia fértil não tenha relação. Aí é 100%, tá? Mas se vocês quiserem, pode usar o preservativo no dia fértil e nada nos outros dias que não são férteis. O coito interrompido funciona? Falha muito. Que sai antes da ejaculação tem espermatozoide, sim. Então, não confie no coito interrompido. Principalmente que vocês têm que confiar no cara. E se de repente ele fala, ixi, falhou. Meu, quem ficou grávida foram vocês. Então, não confie em coito interrompido, tá, gente? Só se estiver casada há muitos anos, aí tudo bem, porque já conhece o marido. O marido também sabe que vai ter que sustentar a criança. Mas, caso contrário, nem pensar em usar coito interrompido, tá? Falha mesmo. E você tem que confiar no outro. Vocês vão colocar a sorte de vocês na mão dos outros. Deus me livre, né? Então, esse aqui, ó, abolido. Desvantagens desses métodos. Primeiro, eles falham de 10% a 25%. Depende da boa vontade de ambos. Então, ambos têm que estar de acordo que vão respeitar o período da ovulação. Então, esse não é um bom método. Se fosse, a gente não teria inventado tantas outras coisas e a mulher não estaria trabalhando hoje como ela pode trabalhar fora e calcular o número de filhos que quer ter. Aqui é só a tabelinha para explicar como é que é, mas vocês já entenderam e abaixem um aplicativo que é bem melhor. Agora vamos ver os métodos de barreira. O que é método de barreira? Que impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. Isso quer dizer método de barreira. O primeiro e mais antigo é o diafragma. Faziam com o intestino de carneiro antigamente, tá? Então, o diafragma é um aparelho grande, tem mais ou menos 9 centímetros, de 7 a 9 centímetros de largura, tem que introduzir na vagina antes do ato sexual, geralmente machuca um pouco, então usem um lubrificante. Tem espermicida, às vezes, na farmácia, às vezes não tem, às vezes falta. E coloca dentro da vagina de forma que ele fecha aqui, ó. Ele tem que encaixar direitinho aqui para impedir que o espermatozoide passe. Se durante a relação o diafragma desloca, já era, tá? Então tem que encaixar aqui e tem que ter a medida do diafragma varia. Por isso o médico tem que medir, tem que dizer qual que é. E tem um segredo aqui. Não adianta ter relação e tirar o diafragma, sabe por quê? Porque o espermatozoide fica vivo aqui, ó. Tirou o diafragma, engravidou do mesmo jeito. Tem que esperar 8 horas até o espermatozoide morrer. Então, é um método que muito difícil de usar, tem que ter um planejamento, tem que saber colocar, ter certeza que está no local certo, e só pode ser tirado 8 horas após a relação sexual, porque se tirar antes, o espermatozoide subiu, não adiantou nada. É um método que falha muito. Eu realmente não aconselho o diafragma para ninguém.
tá? Além de, se tiver muito seco, machuca um pouquinho para colocar. Este aqui é a famosa camisinha. Essa é, sem dúvida alguma, nota 1000. É o melhor método anticoncepcional, pode ser usado com qualquer outro método e tem uma grande vantagem. Qual que é? É a única, junto com a camisinha feminina, que impede as doenças sexualmente transmissíveis. E aqui um detalhe, não adianta colocar camisinha só na hora que for ter relação. A camisinha tem que ser colocada na hora que encosta na mulher. Porque senão você vai pegar uma DST, dentre elas o HPV, na vulva, que é a parte externa. Então a camisinha tem que ser colocada antes do contato com a pele da mulher. Porque se encostou na vulva e depois colocou, só vai funcionar como anticoncepcional. Não vai funcionar de outro jeito. A camisinha falha em torno de 3 a 10%, depende da capacidade do cara, como ele usa. E aqui vocês estão vendo, tem que deixar essa pontinha fora, não pode colocar no pênis, porque quando ejacular, tem que sobrar esse espaço para ir o esperma. E um detalhe mais, se ele não segurar aqui na hora de tirar o pênis, não adiantou nada, a camisinha vai ficar dentro de vocês. E se ficar, o que você faz? O que você faz? Rompe a camisinha, ficou dentro de você. Exatamente. E aí, você tira e o que você faz? Tirei a camisinha, e aí? Tô livre? Não, então o que eu tenho que fazer? Pílula do dia seguinte. Camisinha falhou, rompeu. Gente, pílula... Não espere. Quando a gente fala dia seguinte, não é dia seguinte, não. É na mesma hora. Pode levantar e ir para a farmácia e tomar a pílula. Quanto antes toma a pílula dia seguinte, mais chance tem de não engravidar. Depois eu vou dizer o que acontece com a pílula dia seguinte. Então, preservativo obrigatório. Não importa. Começou a ter relação sexual... E os homens costumam falar sempre, não vou chupar bala, parece que está chupando bala com papel. Vocês acham que é verdade? Chantagem emocional, não acreditem, tá? Você fala, então não vai nem chupar bala sem papel, porque é obrigatório, tá? Se vocês têm autoestima, vocês gostam de vocês, usem o preservativo. Não bobeiem, por quê? Quais são as doenças mais frequentes hoje em dia? A AIDS é a mais grave, não é a mais frequente. A mais grave porque pegou AIDS, gente, não tem jeito. Vai ter que tomar o remédio para o resto da vida. A HPV é a mais frequente. Acredita-se que grande parte da população já teve HPV. E para evitar o HPV, o que eu tenho que fazer? Além de usar o preservativo... Oi? Para evitar o HPV... a vacina, tá? E não é todo o HPV que a vacina pega. Existem mais 100 tipos de vírus HPV. Ela pega os 4 piores. Ou seja, ela é uma verruga e o que dá câncer. Então, HPV, hoje, sabe-se que é a principal causa de câncer do colo do útero. Toda mulher que tem câncer do colo do útero, ou 99%, teve o HPV antes, tá? E o HPV pode levar ao câncer. Depois eu vou falar para vocês que não é todo mundo que tem HPV que vai ter câncer. 80% das mulheres que vão ter o HPV vão curar sozinhas, sem nada. Não precisa nada. 15% vai ficar estacionado em NIC 1 e NIC 2. E o resto vai evoluir para câncer, tá? Então é importantíssimo, nós vamos ver depois quando a gente falar de câncer. E, por último, o preservativo feminino. Vocês conhecem preservativo feminino? Alguém já viu? Ninguém viu? Ah, eu devia ter trazido. Parece um coador de café. Ele é enorme, enorme, tamanho quase de um mini coador de café. Ele tem um orifício aqui, uma argola, e aquele é fechado, aquele é aberto. A mulher coloca dentro da vagina... Ela coloca o orifício aberto aqui, ó. Aberto para o pênis entrar por aqui. E o orifício fechado aqui, ó. E aí introduz. É um ótimo método anticoncepcional. Ele é gozado.
todo mundo dá risada porque é muito gozado. Mas é um ótimo método, porque ele, além de prevenir na vulva, porque não encosta na vulva, ele previne todo o trajeto. Então, não tem jeito de entrar em contato. Então, é um ótimo método, mas não pegou, né? Na França usam, mas aqui no Brasil não pegou. Então, é um bom método também, evita doença sexualmente transmissível, tá? E até a membrana, o material que é feito, até mais delicadinho. E é reaproveitável. Aqui vocês jogam fora. Acabou, jogou fora. Aqui não. Aqui pode ser reaproveitável. Vamos ver, os preservativos. Vantagem. Vantagem do preservativo, evita doença sexualmente transmissível, dentre elas AIDS, HPV, gonorreia e sífilis. Gente, a sífilis voltou. Voltou por uma série de razões. O pessoal não está usando mais método anticoncepcional, não está mais usando preservativo. E mais do que isso, por um tempo ficou sem o benzetacil na praça. E quem tinha sífilis não podia se tratar. E aí passava a sífilis. A sífilis congênita, que estava quase desaparecendo, agora voltou com tudo. Tanto é que nas maternidades já entrou, já faz o teste de sífilis para ver se o nenê tem ou não tem. Tamanha gravidade. A sífilis causa malformação no feto e mata o feto. Então, o nenê pode nascer com uma malformação gravíssima, problema do coração e morrer, como ele pode morrer intraútero. Então, hoje a sífilis está com tudo. De vez em quando vocês forem no ginecologista, de tudo. Pede mesmo. Não custa nada, porque de repente você detecta uma coisa que você nem sabia. E a sífilis lá longe, se nunca for tratada, pode causar a neurosífilis e a pessoa morrer com deficiência mental, tá? Então, é muito sério, ela voltou com a força total. Não precisa exterior, basta comprar na hora. E é barato e fácil de aquisição. A desvantagem é a falha, 3 a 12%, e o cara tem que querer usar. Senão, não adianta, tá? Pílula anticoncepcional. Então, a mais frequente é a pílula que se toma por boca. É o método mais frequente. Você tome como eu mostrei. Ele vai agir lá, impedindo que o óvulo saia do ovário. Se vai impedir que o óvulo saia do ovário, o que acontece? O espermatozoide pode ficar quanto quiser no útero, que não vai achar o óvulo, não vai ter gestação, tá? Então, se esqueceu um dia, a pílula em média dura 24 horas, no máximo 36. Esqueceu um dia, o óvulo escapa. Não adianta querer tomar no dia seguinte, no outro, tá? Esqueceu? Use preservativo o ciclo inteiro. Volta a tomar a pílula. Lembrei, toma na hora. Mas use preservativo aquele mês inteiro, porque você pode ter ovulado, tá? Então, apesar de você lembrar e continuar tomando, pode ter ovulado e engravidar. É o método mais popular, tem pílulas de baixa e de alta dosagem, inibem a ovulação, impede que ocorra ovulação e tornam o muco mais espesso, impedindo que o espermatozoide fure o muco e atinja o útero. Protege contra o câncer, algum tipo de câncer, viu? Não são todos, câncer do ovário principalmente. Reduz a cólica e melhora a TPM, melhora, não cura, depende da pílula. Torna o ciclo regular. Então, ele corrige a menstruação irregular, torna a menstruação mais irregular, ajuda na pele, diminui muito as espinhas, é fácil de usar e barato e é reversível. Benefícios: fluxo menstrual fica menor, diminui e elimina as cólicas. Aqui, mais ou menos, diminui a incidência de câncer de endométrio, depende. Melhora a pele e a acne, impede perda óssea a longo prazo e torna o ciclo regular. Desvantagens: não é qualquer pessoa que pode tomar a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque ela tem contraindicações. Tem pessoas que não podem tomar hormônio. Quem são? Hipertensas não podem tomar, cardiopatas não podem tomar hormônio, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática não devem tomar hormônio, pacientes com suspeita de trombose, muito importante, mulher fumante acima de 40 anos não deve tomar pílula. Então, tem muitas contraindicações. Não é todo mundo que pode tomar pílula. Paciente jovem pode tomar pílula, tá? Então, paciente jovem geralmente não tem problema, pode tomar pílula tranquilo. Mas paciente de mais idade
tem que pensar 2 vezes. E tem vários tipos de pílula. Tem as pílulas. Então, aqui nós já falamos acima de 35 anos. Quais são os efeitos? Então, vamos lá. Como é que age? Nós já explicamos. O efeito, ele tem 2 componentes. Ele vai lá em cima, na hipófise, e impede que estimule o ovário para ovular. Tá? Ou então vai direto no útero e impede que o útero fique receptível ao ovo e que a mulher engravide. Pode também interferir com a motilidade das tubas, impedindo que o óvulo encontre o espermatozoide. E torna o muco cervical mais espesso, impedindo que ele suba e atinja o útero. Modo de administração. Cada pílula é diferente das outras. Então, não adianta a gente querer padronizar um tipo de... Uma é diferente da outra, tá? Então, é importante vocês perguntarem por que eu vou tomar essa pílula. Existem pílulas que têm um intervalo de 7 dias. Existem pílulas que têm intervalo de 4 dias. E tem outras que toma contínuo, sem parar. Essas contínuas podem ter placebo, com intervalo, então vocês vão menstruar. Como não? Vocês podem tomar seguido, então vocês não vão menstruar. Tem algum problema não menstruar? Tem algum problema tomar a pílula seguida? Não tem. Hoje em dia a gente sabe que pode, tá? O que pode acontecer é que emenda uma cartela na outra e, de repente, acaba menstruando. Então, se menstruar, ou continua a cartela, se o médico mandou, ou para, menstrua e começa outra cartela, certo? Mas aí vai depender de cada tipo de pílula. Hoje em dia, tomar pílula... Você não menstrua, não tem dor de cabeça, não tem um montão de sintomas. Então, não tem problema, tá? Pode emendar uma cartela na outra, vai viajar, emenda uma cartela na outra e ponto. Não tem problema. Quanto mais baixo as pílulas, tem várias quantidades de hormônio. Tem umas que são bem fraquinhas, tem outras que são mais fortes. Eu, particularmente, prefiro começar pelas mais fraquinhas. Então, as mais fraquinhas têm 15 de estrogênio, 20, tem as de 30, tem as de 35, e tem outras que têm o estrogênio diferente. E tem outras que nem têm o estrogênio, que só tem a progesterona. A que só tem a progesterona é muito boa para a mulher que está amamentando. Então, a mulher que está amamentando não pode tomar estrogênio que seca o leite. Então, as que não têm estrogênio foi lançada para a mulher que está amamentando, mas pode ser tomada para mulher acima de 40 anos, porque é uma pílula fraquinha, com menos efeitos colaterais e com uma grande vantagem. Pode interromper a menstruação. Então, aí não vai menstruar, mulher mais de 40 anos, não quer ter filho, vai ser excelente. Então, cada é diferente da outra. A pílula do dia seguinte. Lembrar que a pílula que se toma todos os dias vai falhar. 1 em cada 200. Então, mulheres podem engravidar tomando pílula direitinho. Pílula do dia seguinte vai falhar 2 em cada 10. Ou seja, 20% dos casos pode não funcionar. Vocês vejam a diferença. 1 em cada 200 para a pílula normal. E 2 em cada 10 para a pílula do dia seguinte. Em outras palavras, não deixem para tomar a pílula do dia seguinte. Prefiram sempre a pílula mensal, porque ela é mais garantida. Mas, se não tiver outra opção, pílula do dia seguinte, porque é melhor falhar 2 em 10 do que engravidar, não é? Então, a pílula do dia seguinte deve ser ingerida assim que teve a relação, sem o método anticoncepcional, e até 72 horas. Por quê? Porque se passou de 72 horas, pode até tomar, mas a eficácia dela já vai praticamente a menos de 10%, tá? Então, quanto mais cedo você toma a pílula do dia seguinte, melhor é. As pílulas do dia seguinte devem ser tomadas logo que teve o coito e é 1 ou 2 só. Tomou a pílula, pronto. E aguarda a menstruação vir. A menstruação deve descer em 5 dias. E reza. Se a menstruação não descer em 5 dias, grandes chances de estar grávida. Tá? Apesar de ter tomado a pílula, mas eu tomei a pílula. Paciência, bem, você sabia que tinha 20% de chance de engravidar.
tá? Contraceptivos injetáveis são muito bons para quem esquece. Esquece de tomar pílula, toma contraceptivo injetável, porque pelo menos é uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses e você fica garantida. Só que ele tem uma desvantagem, ele não regula a menstruação. Pode até ser que você menstrue certinho a cada 30 dias, mas pode ser que a menstruação fique irregular, tá? Então, não é a primeira opção. E tem que ter a certeza de que você não vai esquecer aquele dia, vai tomar certinho a cada 30 dias a injeção, ou alguns são no 5º dia, até do 5º ao 8º dia tem que tomar. Depende da injeção. Ela contém mais hormônio que a outra, porque você vai tomar de uma vez. E aí vai sendo liberado aos poucos. Então, particularmente, é melhor a outra pílula, a pílula contínua. Mas, se não der, o injetável é um ótimo método. E existe o injetável trimestral, que é dado para a mulher que está amamentando. Por quê? Porque ele só tem progestagênio. Esse trimestral, ele é ótimo, evita a gravidez, só que ele engorda um pouco e ele tem que ser tomado a cada 3 meses e para a menstruação. Quando para a menstruação é uma benção. Mas ele tem o efeito colateral que engorda um pouco mais do que todos os outros métodos. Mas é um bom método para quem realmente não pode tomar o estrogênio e precisa usar um método seguro. Particularmente para pessoas com deficiência mental. Então, quem tem deficiência mental, esse método trimestral é ótimo. Ele acalma, ele age também no cérebro, diminuindo a irritabilidade, impede a TPM e ele tem a vantagem de evitar a gravidez para que elas não engravidem sem querer. O implante, esse implante, gente, eu não uso mais, tá? Eu usei por um tempo no consultório, ele foi lançado com o objetivo de parar a menstruação, dura 3 anos e é colocado aqui no antebraço. Na minha opinião, ele falha muito, o objetivo que era diminuir a menstruação, você pode sangrar até mais, é um método caro, dura só 3 anos e para tirar tem que levar um cortezinho e levar um ponto. Se você ficar sangrando, não tem o que fazer, você gastou R$800 para comprar o método e não valeu a pena, é dinheiro jogado fora. Então, particularmente, laboratório não está aqui, eu posso falar, eu não uso implante no meu consultório, eu prefiro o DIU com hormônio do que esse implante que dura só 3 anos, custa a mesma coisa e não é certeza de que vai parar a menstruação. Aí fica é boa, mas se você ficar sangrando, não tem jeito. O Evra é um adesivo, foi muito lançado para você usar no corpo, na perna, usar em algum lugar. Você coloca uma vez por mês e tira. O Evra, ele é um método que foi lançado porque ele não passaria no fígado a primeira vez. Então, seria melhor que a pílula. Mas descobriu-se que não é verdade. Ele pode causar tanta trombose ou mais do que a pílula anticoncepcional. Então, a grande vantagem dele, eu fumo, vamos usar o Evra, ficou provado que não, que ele tem mais chance de causar trombose que a pílula de todos os dias. É um bom método, coloca-se o Evra, pode colocar em qualquer parte do corpo, de preferência longe da mama, para não ser absorvido o hormônio direto na mama. Ele é usado durante 3 semanas, passou de 3 semanas, tira o Evra, menstrua e coloca na semana seguinte. É um bom método para quem não quer esquecer, mas ele pode descolar um pouquinho e pode causar alergia. Então, depende da pessoa. É uma alternativa, se não quer tomar injeção, tem medo e se esquece, o Evra está lá à vista para você lembrar que você está evitando gravidez. O anel vaginal, isso é para mulher que sabe e se conhece. Ele contém hormônio, ele é diferente do diafragma, ele é pequenininho. E ele contém hormônio, você introduz na vagina e deixa na vagina por 3 semanas e depois você tira e menstrua. A vantagem dele é que ele contém o hormônio, é liberado lentamente, não atrapalha a relação sexual, você nem percebe que você está com o anel vaginal e é um bom método. Também foi lançado com a vantagem de que talvez causasse menos trombose. É igual ao Evra, a trombose é a mesma. Então, isso é para quem sabe, se conhece. Na hora de tirar, você tem que introduzir o dedo, dobrar o dedo e puxar.
Então, às vezes tem dificuldade, quem tem dedo pequeno que nem eu, às vezes não consegue puxar tão fácil. Mas é um bom método anticoncepcional e é uma alternativa. Eu não quero tomar injeção, não quero tomar pílula, tá aí o anel vaginal, que não prejudica nada, fica 3 semanas, joga fora, menstrua e depois coloca novamente. É um bom método e a eficácia de todos é 1 em 200, desde que use direitinho, tá? E aqui os DIUs. Tem 2 tipos de DIU. Tem o DIU que contém hormônio e tem o DIU que contém cobre. O DIU que contém cobre não interfere com a menstruação. Por quê? Porque quando o espermatozoide está subindo no útero, ele encontra o cobre e morre. O cobre é espermicida. Agora, se por acaso o espermatozoide for mais esperto, escapar do útero e chegar na tuba, pode engravidar, e pode engravidar nas trompas. Então, existe esse risco pequeno. A eficácia do DIU é a mesma da pílula anticoncepcional. 1 em cada 200 vão engravidar. O DIU é muito bom para a mulher que já deu à luz, acima dos 40 anos, é o método ideal, porque não vai tomar hormônio. Então, não corre risco de ter trombose, não corre risco de engordar, não vai ter pressão alta. Então, é um ótimo método, principalmente acima do 40, ou a mulher que deu à luz e pretende ficar muito tempo sem engravidar. Uns 7 anos, 10 anos, é um ótimo método. A vantagem: impede a implantação do óvulo, não contém hormônio, exige técnica especial para colocar isso, a gente coloca aqui no consultório mesmo, pelo método. Pode causar cólica e aumentar o sangramento. Então, todo mundo que coloca o DIU deve tomar um medicamento durante a menstruação para diminuir o sangramento, porque vai aumentar, e para diminuir a cólica. Mas, em compensação, não vai tomar remédio o mês inteiro, só vai tomar quando menstruar. Vale a pena tomar um remédio. E a validade do DIU hoje é de 10 anos. Então, colocou o DIU, fica 10 anos sem se preocupar com a anticoncepção. E tem um outro DIU que é o Mirena. Esse aqui é o mesmo. As vantagens que eu expliquei para vocês. E o Mirena, vamos ver se tem. Tem aqui. O Mirena, ele é diferente, ele contém hormônio. Qual que é a vantagem? Aquela mulher que menstrua muito, coloca o DIU de Mirena, diminui muito a menstruação ou interrompe a menstruação. Então, é um ótimo método, principalmente para quem tem sangramentos intensos. Ele evita o sangramento e evita, às vezes, até de ficar sangrando muito tempo. Não tem muitas contraindicações, é um ótimo método, pode ser usado até para quem tem insuficiência hepática, para quem tem insuficiência renal, para quem toma anticoagulante. Então, esse é um ótimo método. Ele dura 5 anos. E a vantagem dele é que você coloca e esquece, não precisa mais tomar nada. A eficácia é a mesma do outro, é 1 em cada 200, só que esse não causa cólica, porque não vai menstruar, e não causa sangramento, tá? Única desvantagem é o alto custo, mas aqui o Métodos fornece para vocês. Então, vocês compram o DIU e depois peçam reembolso. Então, de cobre, você fez a aplicação, toda vez que você for menstruar, vai ter um fluxo mais intenso. Vai ter. Provavelmente, primeiros 3 meses, com certeza. Os outros não obrigatoriamente, tá? Mas quando você coloca, já fique sabendo que você pode ter que tomar a medicação sempre, tá? A grande vantagem dele é que não tem nenhum hormônio, que você não vai ter perna pesada, não vai ter inchaço, não vai aumentar a pressão. Essa é a grande vantagem dele, a contraindicação de quem não pode tomar estrogênio, tá? Então, isso é um ótimo método com essa grande vantagem. Colocou, todos os anos faça ultrassom, para ver se ele continua na posição certinha, tá? Claro que pode falhar, é pequeno, mas pode falhar. Esse aqui, a chance de falhar é um pouco menor, tá? Mas, em compensação, ele dura 5 anos apenas, o outro dura 10 anos. Então, cada um tem sua indicação. Esse tem um pouquinho de hormônio, às vezes pode dar um pouquinho de espinhas, ou a perna pode ficar um pouquinho pesada, mas é bem mais raro que a pílula, porque a ação dele é local. Ele não entra no sangue e vai agir, ele age localmente, impedindo que o espermatozoide suba e que encontre o óvulo. E por último, que nós já falamos, aqui é uma vasectomia que eu falei para vocês, ó,
Na região do sacro é feita a ligadura para que o espermatozoide não passe. E aqui a laqueadura. A chance de engravidar com laqueadura é uma em 2000. É feita via laparoscópica. Então, pega a trompa e fecha aqui. Eu não falei que o óvulo tem que passar por aqui para encontrar o espermatozoide? O espermatozoide não passa e o óvulo não passa, tá? Então, eles não se encontram. É um método excelente para quem não deseja mais ter filho ou para quem já teve 2 ou 3, fala, chega. Então, vamos fazer a ligadura tubária, tá? Que é aqui, ó. Cortar bem na trompa, tá? Aqui tá os índices de falha de cada método. E era isso que eu queria falar. Antes da gente passar para o outro, alguém tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa sobre anticoncepção ou contracepção? Não ficou nenhuma dúvida? A pílula, se você começou a tomar, ela começa a funcionar no momento que você começou, desde que você comece no dia certo. Então, você tem que tomar no primeiro dia da menstruação, eu começo no primeiro dia da menstruação, toma, ela funciona na hora. Se eu esquecer um dia de tomar, já não funciona. Se eu tomar 20 anos e parar, já não tem mais nenhum efeito. Volta a ovular normalmente. Os óvulos, nós nascemos com 300 mil óvulos. Ao longo da vida, nós vamos consumindo. Tomando ou não tomando pílula, eles vão envelhecer. Por isso que a mulher, quando passa dos 40, a chance de engravidar é menor. Porque os óvulos diminuíram em quantidade. Independente da pílula, a pílula não interfere na evolução do óvulo. Ela bloqueia só a ovulação, impede que ele saia. Mas a evolução do óvulo, ele envelhecendo, ela não interfere. Tanto é que a mulher de mais idade, 50, quando engravida, pode ter maior chance de ter síndrome de Down. Por quê? Porque o ovo está velho. Então, o ovo, desde que a gente nasce, ele vai sendo gasto e vai desaparecendo. Até os 30 vai subindo, a fertilidade é o máximo. Dos 30 aos 35 diminui. E dos 35 em diante, principalmente os 40, ó, a chance de engravidar cai, independente de você ter usado qualquer método anticoncepcional. É genético. E essa menopausa, ela vai vir mais cedo ou mais tarde? Doutora, repete só depois a pergunta dela, que não grava. Pode falar. Você quer saber se, por acaso, quando está tomando método anticoncepcional, se tomar muito tempo, ela vai deixar de ovular porque ela não vai ter a mensagem do hipotálamo para o óvulo, mas não porque mexeu no óvulo. O óvulo vai continuar a ter sua evolução, ou seja, ele nasce, fica lá com a mulher, vai envelhecendo à medida que a mulher envelhece e quando chega por volta dos 45, 48, eles já não funcionam mais. Independente se ela tomou algum hormônio ou não na vida. É genético pré-determinado, ou seja, quando ela for entrar na menopausa, ela vai entrar porque o óvulo parou de funcionar, não tem mais. Porque o óvulo produz estrogênio, é ele que produz os hormônios. Não vai menstruar mais porque o óvulo parou de funcionar. Esse óvulo que ela nasceu com 300 mil ao nascimento, eles vão sumindo, sumindo e vão parando de funcionar, porque além de ser o principal fator que leva o gene para dar origem à criança, ele é que produz os hormônios, para a mulher continuar tendo os hormônios, continuar menstruando tudo. Então, ele tem duas funções, produzir o hormônio e gerar criança. Quando a mulher entrou na menopausa, ele perdeu as duas funções. E ele fica praticamente desaparece dentro do ovário. Você vai lá, biopsia, sumiu, porque ele já foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e desapareceu. Tá? Se a mulher quer engravidar depois dos 40 e nunca engravidou e tem dificuldade para engravidar, muitos ginecologistas e clínicas de infertilidade nem aceitam, porque já não tem mais óvulo bom. Se pegar aquele óvulo, ou ele não vai gerar criança, ou ele pode gerar uma criança com problema, então eles preferem nem pegar esse óvulo, eles falam ovodoação, alguém doa um óvulo. Então, dependendo da pessoa,
Não dá mais para engravidar porque o óvulo já sumiu, deixou de existir. Se quiser engravidar e vai pensar muito, 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 não tem namorado, está chegando aos 38, 40, hoje já se guarda o óvulo. Para no futuro, se eu encontrar um namorado e quiser casar, tá lá o óvulo guardado, porque ele foi congelado. Se ele não for congelado, ele vai desaparecer, tá? E tem gente que tem a menopausa precoce porque o óvulo deixou de produzir, deixou de existir. É raro, mas pode acontecer. Tem um paciente com 30 anos que já não ovula mais, não tem mais óvulo. Não adianta mais querer guardar. Deu um azar, não tem mais óvulo, tá? Então, o óvulo é muito importante tentar preservar, mas não é a pílula que vai fazer isso, é só congelação, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Se eu tomo contraceptivo direto e eu esqueço um dia de tomar a pílula, aí eu vou e tomo a pílula no dia seguinte. Como é que eu vou saber se eu não estou grávida ou não, se eu tomo Primeira coisa, a falha do contraceptivo direto é 1 em 200. A falha da pílula do dia seguinte é 20%, 2 em cada 10. Então, se eu estou tomando a pílula todo dia, eu esqueço uma, eu não vou tomar a pílula do dia seguinte. Eu vou tomar as 2 que eu esqueci, a do dia anterior, aquela, só que eu vou usar preservativo, daí para frente. Porque a eficácia é maior. Então, eu não vou interromper a cartela, eu vou continuar. Porque mesmo assim, a chance de eu engravidar é menor se eu tomar as 2 e continuar tomando do que se eu tomar do dia seguinte. E depende do dia que eu esqueci. Se eu esqueci logo no começo da menstruação, no fim, a chance de engravidar é mínima. Se eu esqueci no meio do ciclo, a chance de engravidar aumenta, tá? Então, é importante. Lembrei, toma na mesma hora, mas já começa a usar o preservativo. Agora, a pílula dia seguinte, nesses casos, a gente acha que não vale a pena. Só se você não estiver usando nenhum método, aí você corre e toma a pílula dia seguinte. Certo? Então, vamos passar para o outro. Agora, nós vamos falar do câncer. Qual é o câncer? Como prevenir o câncer e qual a incidência do câncer. Então, muito importante o câncer de mama. Será que é importante mesmo? Qual é a incidência de câncer de mama na população? Qual é a principal causa de morte na mulher? Coração. Quase que 50% vai morrer dos problemas do coração. Pouca gente vai morrer de câncer. Agora, dos cânceres, o de mama, aqui em São Paulo, na região sul, é o mais frequente. Na região norte e nordeste, ainda é o câncer do útero. Então, depende da região. Aqui já há muito tempo é o câncer de mama primeiro. Mas tem algumas regiões que o câncer do colo é o principal. Mas lembre-se, mais importante que tudo é controlar o coração, impedir hipertensão, fazer exercício físico, comer comida saudável, evitar colesterol de qualquer jeito, porque é isso que vai matar, tá? A grande incidência a causa de morte, tanto para os homens como para mulheres, são problemas do coração, problemas de hipertensão. O câncer vem depois, tá? Então, é muito importante. O câncer de mama. Então, aqui, gente, só para vocês verem. Isso aqui é um levantamento feito no ano de 2018. É a previsão de câncer no ano de 2018. Previsão. Então, o câncer mais frequente é o de pele. Aqui eu pus só mulher. Então, a mulher, 80 mil casos novos de câncer de pele por ano na mulher. No homem igual, então dá 160 mil na população geral. Só que o câncer de pele não mata, a não ser que seja o melanoma. Se for o melanoma, ele mata. Se não for, é raro. Então, a gente não dá muito valor e não coloca, quando fala em câncer, a gente não se preocupa tanto, porque ele não mata, mas é o primeiro lugar. Ou seja, 80 mil no ano de 2018, ou seja, 75 em cada 100 mil. O de mama é o primeiro na mulher, se tirarmos o de pele. 59 mil casos e 59.700 na população brasileira no ano de 2018 é a previsão.
o que dá 56 em cada 100 mil. Aí eu quis fazer o cálculo. Quanto em cada 1.000 mulheres vão ter câncer de mama? Então, 1 em cada 2.000, tá? Então, 1 em cada 2.000 terá câncer de mama no ano de 2018, tá? A gente calcula tudo em estatística, a gente põe em 100 mil. Mas se a gente quiser transformar, é 1 em cada 2.000. Quantas vão morrer? Dessa 1 em cada 2.000, um quarto vai morrer, ou seja, 25% vai morrer. Ou seja, o óbito, 13 em cada 100 mil, tá? Ou seja, um quarto das que diagnosticaram câncer de mama irão morrer, o que é muito bom, porque antigamente era muito maior. Antigamente, diagnosticou câncer de mama era quase que 100%. Por quê? Porque não existia mamografia. Hoje, a mamografia pega o câncer antes que ele se transforme num câncer invasivo e a cura é total, tá? Segundo câncer mais frequente na mulher, o câncer do cólon ou do reto. Por isso que fala, faça colonoscopia. Faça colonoscopia. Por quê? Porque vai prevenir o câncer do cólon. Se tiver um pólipo, biopsia, vê se é câncer. Quanto por cento de mulheres vão ter o câncer? Olha a diferença, ó. Quase que um quarto. 17.380. É o segundo câncer mais frequente na região sul, tá? Sul e sudeste. Depois o pulmão. O pulmão é totalmente evitável. Se puder não fumar, não vai ter o câncer de pulmão, na grande maioria das vezes. 12.000 mulheres vão morrer no Brasil, isso é no Brasil, tá? De câncer de pulmão por ano, que é previsível e evitável. Aqui o colo do útero, veja o que eu coloquei, 16.000. Por que eu coloquei em quarto lugar? Porque na região sul, ele é o quarto. Na região norte e nordeste, ele ultrapassa tudo, ó. Ele só vai perder para a mama, ele vai estar aqui em cima. 25,62%. Olha a região sul. Ninguém mais morre de câncer de colo na região sul. Por quê? Porque faz o exame do Papa Nicolau. Fez o exame do Papa Nicolau, detectou HPV, vamos acompanhar. Vamos ver se ele vai sumir ou se ele vai persistir. Se ele persistir, depois de 2 anos, e for aumentando de NIC 1, for para NIC 2, NIC 3, tira-se o pedacinho do colo do útero e a mulher não morre, tá? Então, depende da região. Estômago, corpo do útero, que é a parte superior do útero, e ovário. Ovário é a 7ª causa de morte. Então, primeiro é mama, cólon e reto, pulmão é o 3º lugar, colo do útero, 4º, estômago, 5º, corpo do útero, 6º e ovário, 7º. E os homens estão aqui, ó. Se a mulher vai ter 59.700 casos de câncer de mama, olha o homem, então pior que a gente, hein? 68.200, tá? Então, eles, apesar de não irem no médico, eles têm muito mais chance de morrer de câncer de próstata não tratado do que nós. Olha a incidência. Por isso a importância do homem procurar, sim, um médico para verificar se eles têm. Qual é o médico? Urologista, tá? Então, vai pedir o exame e vai fazer um toque retal. Então, aqui, só para mostrar, o homem é um pouquinho diferente. Olha a próstata, quanto mata. Essa aqui é a estatística 2014. Aquela que eu mostrei era 2018. A traqueia, porque é o cigarro, olha o cigarro aqui. Traqueia, bronquio, pulmão, a segunda causa. Cólon e reto, terceira, que é igual à mulher. O estômago continua sendo uma causa importante. Cavidade oral, cigarro outra vez. Olha o cigarro aqui. Esôfago, cigarro. Laringe, cigarro. Bexiga, cigarro. Causa principal de morte nos homens por câncer, cigarro. Tá? Conheço uma mulher que morreu de câncer de bexiga. Cigarro, tá? Então, cigarro é a principal causa de morte, sem dúvida, e evitável. Aqui a mulher, como nós já mostramos, mama, cólon, reto, traqueia, bronquio, pulmão, evitável. Então, vamos lá. Como faço para detectar o câncer de mama? Palpação, resolve? Nada. Nada, nada, nada. Você palpou, encontrou o tumor?
já era, meu. Você tinha que ter tratado antes, você tinha que ter evitado antes. Porque aí já pegou a mama, vai ter que tirar a mama, vai ter que tomar tudo, quimioterapia, e a chance de sobreviver é bem menor, tá? Ultrassonografia em mulheres com menos de 40 anos. Não adianta pedir mamografia em mulher acima de 40. Abaixo de 40, desculpa, eu vou explicar por quê. Então, mulher abaixo de 40, ultrassonografia mamária. Mulher acima de 40, mamografia, tá? Eu vou explicar por quê. Mamografia acima dos 40 anos. Dos 40 pode ser até os 50 a cada 2 anos e acima dos 50, o ideal é uma por ano, tá? Mas antes dos 50 pode ser a cada 2 anos. Aqui é mostrando que a mulher vai olhar no espelho, mas isso era de antigamente, bem, porque a hora que ela detectar o câncer, já está invasivo. Aí vai perder a mama e pode perder a vida. A mamografia é esse aparelho que parece uma máquina de tortura chinesa, coloca, comprime a mama, e você fala, pelo amor de Deus, tira, mas comprima mais um pouquinho. Mas eu vou contar uma coisa, E eles ainda falam, não respira, né? Não respira. Aí você não consegue. Verdade, gente, você parece que vai arrancar a mama, mas também depende de quem faz. Eu sempre fiz, que a minha irmã teve câncer de mama, eu sempre fazia todo ano. Teve uma que eu fui no Fleury, a mulher apertou, eu falei, não está dando. Ela, não, eu falei, bem, chama outra pessoa, porque você não está conseguindo fazer. E torta o braço, torta. Eu falei, bem, eu nunca tive problema de coluna, mas agora eu vou ter. Chama outra pessoa, então depende de quem faz mesmo. Se ela tiver na TPM, pior ainda, porque aí ela aperta a mama. Mas é o único exame que detecta o câncer antes de virar câncer. Não substitui por nenhum outro. Então, é obrigatório. A sorte é que as mulheres mais jovens não têm propensão a ter câncer de mama, principalmente acima dos 40, principalmente, tá? E a mamografia vai ficando cada vez melhor, eu vou explicar por quê. Tá vendo aqui uma mamografia? Vocês estão vendo isso aqui meio cinza? Estão vendo esse branco? Esse branco é o parênquima mamário, é a mama. Isso aqui é a gordura que já substituiu a mama. Quanto mais velha a pessoa, mais gordura ela vai ter, menos mama. O câncer é branco. Então, se a paciente for jovem, aqui tudo é branco, não dá para detectar o câncer. Se a paciente for de idade, o câncer vai aparecer branco e vai destacar. Como, por exemplo, aqui. Só que é uma paciente de idade com um câncer, ó, nítido. Tá? Agora, vocês imaginam uma jovenzinha, faz a mamografia, é tudo branco, o câncer pode passar desapercebido. Por isso que o exame ideal é a ultrassonografia, tá? Voltando um pouquinho, isso aqui é uma mamografia digital. Pega a mamografia, pega a chapa, joga no computador e amplia. Olha que beleza. Ele tem alguma dúvida, ele amplia, diminui. Então, hoje a mamografia digital é a primeira opção, óbvio. Só faz a outra quem não tem a digital. Porque o médico olha, ó, amplia e passa para mim. Ele vai dizer para o ginecologista, tranquilo, não se preocupe. Bíradis 1, Bíradis 2, não tem problema. Se ele disser Bíradis 3, ele fala, peço o exame daqui 6 meses. Repita, porque eu não tenho certeza. Bíradis 4 tem que fazer biópsia. E Bíradis 5 já é um câncer. Então, ele vai olhar no computador e já diz para mim como é que está. 1 e 2, tranquilo. 3, repete. 4, biopsia. E 5 é câncer, tá? Pode fazer a biópsia, que é certeza que é câncer, tá? Ele tem várias características. A borda irregular, tem vários sinais, a calcificação, e ele já diz isso para mim, tá? Tratamento do câncer de mama. Não adianta querer ficar palpando. Não tem nenhum exame que substitua a mamografia. Tá? Só a ultrassonografia para complementar ou na paciente jovem, porque a mamografia vai falhar na jovem, tá? Mas a sorte é que a jovem geralmente não tem câncer. O tratamento, então se detectou logo no início, só vai tirar aquele pedacinho, é sectorectomia, tá? Não vai tirar a mama, fica perfeitinho, faz um cortinho e se não tiver comprometimento mais nada, para por aí e a mulher só acompanha com a mamografia anualmente. Se tiver comprometido os gânglios, aí ela vai ter que tomar quimioterapia ou radioterapia.
Então, depende do estádio do câncer. Cirurgia, caso não esteja palpável ainda, faz-se quadrantectomia ou sectorectomia. Menor que 2 centímetros, ainda dá para tirar só o pedacinho. Mais que 2 centímetros, tira-se a mama e coloca-se posteriormente o silicone. Radioterapia, sempre que tiver os gânglios comprometidos. Ou, se o tumor for muito grande, pode primeiro fazer a rádio, diminuir o tumor e depois tira o tumor. E quimioterapia, sempre que os gânglios estiverem comprometidos e tiver maior chance de recidiva. Então, gente, vocês viram lá? Eu tinha dito para vocês que cada 4 mulheres com câncer de mama, uma só é que vai morrer. Por quê? Porque detectou precocemente, tá? Não tem como evitar. Não adianta falar, eu não tenho câncer, eu não quero fazer a mamografia. Tem que fazer, sim, anualmente. Se precisar tirar, dá para fazer a reconstrução. Hoje, graças a Deus, tem silicone e a reconstrução é relativamente, fica ótima, tá? Índice de sobrevida em 5 anos. 6 em cada 10 mulheres, hoje está até maior. Hoje deve estar próximo do 7º. Na Europa, 8 em cada mulheres vão sobreviver. Só 1 em cada 5 é que vai morrer. Aqui o que eu mostrei para vocês é 1 em cada 4, tá? E aqui, só para dizer, encontre uma cura antes que meus seios cresçam, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre câncer de mama? O tratamento agora, ele dá feito da seguinte forma. Anteriormente se faz a quimioterapia. Então agora... O tratamento, quando o câncer é muito grande, o tumor é muito grande, pode-se fazer a quimio antes para reduzir o tumor e depois tirar o tumor. Mas depende, não é todo médico que tem essa conduta, tá? Porque você lembra que às vezes você pode ficar esperando e fazendo a quimio, mas se não responder a quimio, o tumor está proliferando e mandando células para o corpo. Então, cada câncer, cada caso é diferente. De preferência, pegar antes que ele atinja os 2 centímetros. Aí é retirar logo, porque cada célula cancerosa, ela multiplica, multiplica, multiplica. Então, a químio é uma opção quando o tumor é muito grande, tá? Então, depende do estágio que pegou e da conduta do médico. Tem médicos que preferem. Quem inventou essa conduta, o Veronese, lá na Itália, um dos experts em câncer de mama, antigo, ele que falou, vamos fazer quadrantectomia. Quando ele falou, o povo inteiro falou, você é louco, imagina, vai evoluir, vai ter câncer outra vez. Hoje se sabe que psicologicamente deixa a mulher melhor, a resistência é igual, o resultado é igual, então hoje já não se mutila tanto. Mas é claro que a cada ano vem coisa nova, muda-se tudo e está se esperando outros tipos de tratamento, como a defesa do próprio organismo através da imunoterapia. E pode tomar também hormônio para combater a proliferação do câncer em outros locais. Então, além disso que eu mostrei, toma-se também um anti-hormônio, na verdade, para combater a produção do próprio hormônio e impedir que o câncer aumente. Se uma pessoa, por exemplo, tem na família alguém que tem câncer e quer fazer a profilaxia, pode até tomar um medicamento que inibe a produção do hormônio, porque o câncer de mama geralmente é hormônio dependente. Preventivo? É um Pode preventivo? ser. Em algumas famílias pode ser. E outro preventivo que todo mundo sabe é o que a Angelina Jolie fez. Ela faz genética, pesquisa o BRCA, 1 ou 2, se der presente, pode tirar a mama e colocar o silicone. Isso é uma prevenção, principalmente se ela sabe que geneticamente ela vai ter o câncer. O que é o teste de genética? Não quer dizer obrigatoriamente que ela vai ter, mas a incidência é muito grande. Então, ela fez o teste porque a mãe teve câncer, a tia teve câncer. Ela pesquisa o gene para o câncer de mama, que é o BRCA1 e BRCA2. Se vier positivo, ela pode falar, então, eu prefiro tirar a mama para evitar ter o câncer no futuro. Pode ser feito.
tá? Mas quando tira a mama, tem outras complicações também. Perde a sensibilidade, fica menos sensível, esteticamente pode não ficar tão bonito, porque tira a mama. Não é que você vai pôr um silicone por trás da mama. Então, tem outras complicações, tá? Mas pode ser feito. E tem um hormônio que depois que você tirou a mama, tomou a químio, tomou a rádio, você vai tomar essa substância, que é o anastrozol, ou outro, por 5 anos, para impedir que o teu hormônio... Eu tenho conhecimento de pessoas que têm que tomar 10 anos. Geralmente é 5. E essa substância vai impedir que continue produzindo hormônio para dar o câncer no restante da mama, tá? Então, tem vários tipos de tratamento. Cada caso é estudado individualmente. E depende da conduta do médico, o que ele prefere. Eu prefiro deixar fazer primeiro o químio, depois tirar, ou eu prefiro já tirar e depois. E pode-se tirar o ovário também, para não produzir o hormônio, para não estimular a mama que ficou lá, porque fez a quadrantectomia. Então, tem vários tipos de tratamento, depende do caso. Claro. A adenomastectomia é tirar só a glândula mamária. Porque antigamente era muito mais radical. Tirava a mama, tirava o músculo, tirei tudo. tirava Eles me deram tudo. esse nome, mas eu tirei tudo. Não, então, Eu tirei a glândula você tirou a toda, eu fiquei glândula só com a mamária. pele. O que eu estou dizendo é, a adenomastectomia você tira a mama inteira. Só que você, antigamente, quando falava mastectomia, além da mama, tirava o músculo. E aí ficava uma coisa chata. Adenomasté é uma profilaxia que foi o que a Angelina Jolie fez. O que aconteceu comigo é que em 2001 eu já foi detectado na mamografia calcificações agrupadas irregulares. Eu fiz a mamotomia em 2001. Depois eu precisei fazer mamotomia em 2003, 2005, 2008. E é um exame muito chato, muito dolorido. Aí, em 2008, o médico achou melhor realmente a gente fazer a retirada das mamas. O meu problema era na esquerda. Porém, eu tinha tias dos dois lados. Tia paterna e tia materna com câncer de mama. Uma morreu aos 48 anos. A outra viveu, ficou velhinha até quase 90 anos, né? Mas ela teve o primeiro câncer numa mama, tirou com 58 anos de idade, depois ela foi tirar outra mama já com 70 e poucos anos de idade. Não morreu do câncer de mama, né? Mas assim, aí o médico achou melhor, já que eu também tinha tido câncer de tireoide em 2003. Então, eu já fiz 5 cirurgias, 2 esteticamente. Primeiro, né? Primeiro a retirada mesmo da adenomastectomia por conta do problema. Depois mais 2 de estética. Mas aí depois eu tive uma recidiva, porque entre a pele e a prótese formou de novo calcificação agrupada irregular no mesmo lugar, com tecido atípico todas as vezes, né? Porque estava sempre mexendo, sempre examinando. Então, quando foi em 2003, eu precisei raspar tudo novamente. E agora espero que nessa mamografia esteja tudo legal, porque daí acho que já vou ser liberada. Mas ano passado eu precisei trocar novamente as próteses que tinham ficado pequenas. Eu fiz mais uma cirurgia de estética. Ao todo eu já fiz 5 cirurgias e agora eu penso estar liberada, né? Com certeza. Mas, assim, você escapou da químio, você escapou da rádio. Exatamente. Né? Então, assim, ela muito pegou bom. um pré-câncer. Exatamente. Células atípicas, ainda não virou câncer, é uma opção muito boa, né? E eu tive uma ginecologista, que muitas pessoas do nosso convênio aqui conhecem, que é a doutora Lúcia Carmandayan. Ela foi uma pessoa que teve câncer com 38 anos de idade, câncer de mama. Então, ela sempre pedia para a gente muito cedo já fazer as ultrassons e tudo mais. Para mim foi muito bom, porque eu descobri com 40 para 41 anos, né? Então, mas hoje eu já estou com 57, então já venho nessa luta já faz um tempo. Mas está tudo bem. Então, assim, meninas, sempre exame é a melhor coisa, né? Para prevenir. Sem dúvida. Tá bom, e quando tá tudo tiver bem. dúvida, ficou ótimo, ficou bonito e tá tudo bem. Quando tiver atipia, aí é sentar com o médico e discutir se vai tirar a mama ou não. O que é atipia? É a proliferação das células, elas começam já a ficar atípicas, mas ainda não são câncer. Então, você opta se você quer ficar com a mama, se você não quer, junto com o médico, porque cada caso é um caso, sem dúvida alguma. Eu fiz meu tratamento na C. Camargo. Fantástico. Tá tudo bem. Evitar a químio e a rádio é ótimo, né? É muito bom. Quem mais quer perguntar ou quer falar alguma coisa? Pois não.
Eu também me consulto com a doutora Lúcia, né? Então eu fiz a primeira, ela pediu para fazer primeiros ultrassom, né? Aí foi diagnosticado um nódulo. Que idade você tem? Eu tenho 36. Foi diagnosticado um nódulo que eles colocam como BIRADS, né? BIRADS 3. E ela pediu para eu fazer a mamografia e tudo. Ela disse que era só para fazer acompanhamento e tudo mais, está tudo ok. Mas eu queria saber se esse nódulo ele pode se transformar num grau maior, no 5, que pode ser o câncer. É. Então, o que é importante? Eu falei BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, quer dizer, vamos acompanhar mais de perto. A cada 6 meses nós vamos repetir. Se ao longo desses 6 meses, 2 vezes, 3 vezes, ele continuar exatamente igual, ele não é câncer e não vai virar câncer. A pergunta é, será que ele é um câncer? Então, a única dúvida, quando a gente vê atipias nesse nódulo, por exemplo, calcificações amorfas, microcalcificações amorfas, ou o contorno irregular, aí pode-se pedir a biópsia. E a biópsia vai dizer se é câncer ou não. 1/4 das biópsias só, olha, agora eu já passei para BIRADS 4. Quando fala 3, você fala, provavelmente benigno, vou fazer o ultrassom e a mamografia a cada 6 meses, observar. 2 vezes dando igual, não precisa fazer nada, pode acompanhar de ano em ano, não é câncer. Se por acaso veio BIRADS 4, aí tem que biopsiar. Porque aí já tem alguma coisa que está falando, não é só um nódulo. Tem alguma coisa aqui que pode ser câncer. Dessas biópsias, só 1/4 é que vai ser câncer. Entenderam? Então, mesmo vindo BIRADS 4, a chance de ser um câncer é 1/4. BIRADS 3 é só observar porque não vai virar câncer. Os nódulos vão ficar aí a vida inteira e não vão causar problema nenhum, tá? Então, sempre, mamografia, ultrassom, acompanhar sempre para ver se o nódulo continua quietinho. Mas se ele virou, é normal, ele não vai virar câncer, tá? Principalmente a doutora que sabe que nem mandou fazer biópsia, porque sabe que não tem sinais de malignidade. Fez biópsia e não precisava, né? Mas podia estar acompanhado. Mas às vezes a ansiedade é tão grande que a gente prefere. Às vezes você fala, não, faz a biópsia de uma vez, não quero ficar esperando. Mas não há necessidade. Quando é 3, não há necessidade. Quando é 4, há. Só que só 1/4 é que vai dar câncer, tá? Quem mais? A minha pergunta é, em quais casos a gente deve procurar um mastologista? Quando o seu médico achar que está evoluindo, ruim. Se continuar 3, não há necessidade de procurar um masto. Se passou para 4, aí o ideal é procurar um masto ou fazer a biópsia. Se deu normal, não precisa. Se deu alterado, obrigatório, tá? Então, aí vai depender do médico que está atendendo. Se ele tem experiência, ele fala, não, tá tudo bem, não tem problema. Deu 3 não precisa de masto. Se fez 4, aí você faz a biópsia. Se a biópsia deu alterada ou deu atipia, obrigatoriamente masto. Se a biópsia deu normal, depende do seu médico, ele pode encaminhar ou pode acompanhar. Aí depende de cada especialista, tá? Mas 4 pode, 3 não precisa. 3 muita gente tem, não é nada, tá? Como o caso dela que é jovem. 3 não tem problema nenhum. 4 pode ou não, tá? Se você ficar mais tranquila, procure para ouvir uma segunda opinião, certo? Sempre, gente, segunda opinião é ótima, viu? Eu vou operar, quero ouvir uma segunda opinião, sempre bom, né? Porque aí você tem mais liberdade de escolher se realmente é isso que você quer. As técnicas variam de médico para médico, a experiência de cada um é diferente. Então, vou operar, ouço uma segunda opinião, e aí eu decido com melhor base científica, né? Porque eu vi mais de uma opinião. Eu fui operar minha miopia, ouvi 3 opiniões. E aí eu escolhi o que eu queria, né? Então, vale a pena sempre uma segunda opinião. Quem mais quer perguntar? Então, vamos agora para o HPV? Agora interessa outra vez para as meninas. O câncer do colo do útero. Aqui fica o útero, tá? Aqui o colo, aqui o útero e aqui os ovários. Então, recapitulando, o colo do útero é essa parte, ó, a parte final do útero que está em contato com a vagina. É aqui que vai se instalar o câncer do colo do útero. O câncer do útero é aqui, ó, ou o câncer do endométrio. O colo do útero é aqui.
O mais frequente é o câncer do colo do útero. Por quê? Porque ele entra em contato direto com o HPV. Vai sofrer alterações e vai dar o câncer. Uma das principais causas de morte por câncer no norte e nordeste. Aqui só para relembrar. Antigamente não tinha como detectar o câncer do colo do útero. Depois foi inventado o espéculo, que é o aparelhinho que introduz na vagina e olha o colo do útero para ver se tem ferida ou não tem, tá? Que exame fazer? Já falamos. Coloca o espéculo, colhe o material e, se necessário, olha com colposcópio, que é uma lente de aumento. Esse é um colo do útero normal. Olha que bonitinho. Róseo, claro, tá? Perfeitinho. Isso é um colo normal. Isso aqui é uma feridinha que ocorre frequentemente, é ectopia papilar, não é câncer. É a parte de dentro que saiu para fora e formou essa ectopia. Tratamento, cauterizar isso aqui, para depois esse tecido normal substituir o tecido que está alterado. Aqui, ó, uma ferida já suspeita. Então, eu olho aqui, tem alguma coisa aqui. Eu peço a colposcopia. Com a colposcopia que eu estou olhando com lente de aumento, eu vou e biopsio aonde estiver suspeito, tá? Então, colhe-se o material, manda-se para exame e o laboratório vai dizer se as células que eu colhi estão ou não infectadas com alguma coisa, dentre elas o HPV. Aqui, ó, processo inflamatório, células atípicas, a célula vai começando a mudar de forma, ela já não fica tão igual. Então, a colposcopia olhando com lente de aumento e na tela aparece o colo e você vê se está normal ou não está normal. Aqui a transição, aqui é a infecção, essas células pequenininhas são os leucócitos que tentam proteger a infecção. Aqui é um tecido normal, aqui ele vai sendo substituído. Então, o tecido normal ele tem 20 camadas de células protegendo o colo, por isso que fica rosa claro, porque não aparece os vasos, não aparece a derme. À medida que vai havendo a invasão, é só uma camada de células, ó, bem pouquinho. Então, aparece a feridinha, que pode ser normal, porque ela veio da camada de dentro, não precisa ter nada. Aqui vocês veem que já está mudando a cara, ó. Já não está mais tão bonito assim. Por quê? Porque a camada de cá já está invadindo a derme, ó. Aqui já perdeu a solução de continuidade. E aqui já é um câncer. Já invadiu tudo, ó. Já não tem mais essa camada bem delimitada. O tecido canceroso invadiu tudo, ó. Isso aqui é câncer, câncer, tá? Isso aqui é um câncer. Então, para ir daqui até aqui, sabe quanto tempo leva? 10 anos. Quer dizer, em 10 anos, a pessoa tem a chance de se curar. E não procurou o médico, não fez o exame. Então, tem 10 anos para curar. Por isso que não se morre mais de câncer de colo. Você fez o diagnóstico, você tira o colo e continua vivendo sem problemas, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 10 anos para chegar até aqui. Então, primeiro pega aqui o colo, depois vai subindo, e aí acaba pegando todo o útero, aí não tem mais jeito. E além de pegar o útero, ele pega a bexiga, ele pega tudo que está perto, aí não tem mais jeito. Por isso que tem que fazer o diagnóstico antes. Um simples exame que não dói nada, que é o Papa Nicolau, e se necessário, a colposcopia, você diagnosticando, você vai amputar o colo do útero, ou você vai fazer laser, só tirar o pedacinho comprometido está curado. Então, não há necessidade hoje de esperar para um simples exame do Papa Nicolau, colposcopia e biópsia, você detecta a lesão, opera, tira só aquele pedacinho, que pode ser feito até em ambulatório, e está curada. Certo, gente? O que causa o câncer? A relação sexual, o início da vida sexual precoce, então mulheres que começam com 13, 14 anos, o colo não está preparado, mulheres que têm muitos filhos, então as mulheres do Nordeste que começam a vida sexual cedo, que nunca vão no médico, que têm muitos filhos, o esperma pode levar ao HPV.
E na hora que ele levou o HPV se instala no colo e vai causando essas alterações que vocês estão vendo. Então, é um vírus que vai causando essas alterações e é levado através da relação sexual. Quanto mais cedo a mulher começar a vida sexual, maior chance ela tem de ter um câncer. Quanto mais filhos ela tiver, maior chance ela tem de ter o câncer. Quanto mais pobre, menor é a chance de procurar um médico e tratar antes da hora. Então, é uma doença que ocorre principalmente no norte e no nordeste, de países subdesenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, você vai uma vez por ano no gineco, faz o examezinho, detecta, trata e fica curada. Tá? Então, hoje é uma doença rara e mais frequente em regiões subdesenvolvidas. Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? O câncer do útero, o câncer da parte de cima é o contrário. É na mulher que nunca teve filho, na mulher com mais de 50 anos e na mulher rica, geralmente, que nunca quis engravidar, nunca teve filho. É diferente, tá? Mas é mais raro. Então, aparece, é totalmente diferente, a incidência é bem menor, mas o perfil é outro. E aparece na mulher que menopausou e começou a sangrar depois da menopausa. Aí tem coisa, então tem que investigar. Como uma histeroscopia. Colocar um aparelhinho lá dentro e olhar e biopsiar para ver se tem câncer ou não. Mas é totalmente diferente o perfil. A rica vai morrer de câncer de endométrio, aquela que nunca teve filho. E a pobre vai morrer de câncer de útero pelas razões que eu falei. Tá? Certo? E o ovário? Quem aparece? Qual é a faixa etária e quem? O ovário aparece em qualquer idade, inclusive na criança. Ele não escolhe ninguém para aparecer, tem o fator genético também e pode aparecer na criança. A única forma de diagnosticar o câncer de ovário, antes de ter qualquer sintoma, é através da ultrassonografia, tá? Então, o único método, se faz ultrassonografia, verifica o ovário e vê se tem alguma coisa. Senão, não tem como detectar. E pega jovem, pega crianças de qualquer idade. Não tem faixa etária, tá? O sintoma na criança, ou sangramento, ou começar a desenvolver pelos, começar com uma puberdade precoce, tá? Alguma coisa está acontecendo, mas geralmente pode ser barriga grande, o tumor de ovário é barriga grande, começa com ascite, quando compromete tudo é barriga grande e ascite, né? Ou sangramento, sem motivo a menina começa a sangrar, tá? Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, tá encerrado.